Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio 24, gravado nesta segunda-feira, dia 14 de agosto. Flamengo empata com o São Paulo, placar de 1-1 em partida disputada domingo, às 18 horas e 30 minutos, no Maracanã. Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, vamos abordar aqui e falar um pouco sobre esse empate sem graça do Flamengo. O Flamengo volta a decepcionar a sua torcida, empatando em 1-1, com o São Paulo atuando no Maracanã. Uma partida muito abaixo, o Flamengo mais uma vez atuando de forma lenta, preguiçosa, daquele jeito que o Flamengo vem se apresentando ultimamente, principalmente no Campeonato Brasileiro, apesar de que o vexame mesmo protagonizado foi na última quinta-feira, como dissemos, mas o Flamengo continua mandando ver no seu modo preguiça. A verdade é essa, o Flamengo anda preguiçoso, esses jogadores andam cansados, desmotivados, preguiçosos, morosos. A apatia virou rotina no Flamengo. Essa apatia mostrada tanto no jogo contra o Cuiabá como no jogo contra o Olímpia voltou a fazer parte, né, do jogo de ontem contra o São Paulo. Um jogo que o São Paulo entrou com um time, digamos, misto, mais misto para reserva. Mas isso, como eu disse no vídeo de Abre o Jogo, não quer dizer nada para o Flamengo, né? Hoje, qualquer time minimamente esforçado e que corra, o mínimo, é capaz de vencer o Flamengo. Esses jogadores realmente parece que nem escolher mais o jogo eles estão escolhendo. Eles estão atuando no modo preguiça agora sempre, né? Nem uma questão de mudança de escalação por parte do técnico Jorge Sampaoli fez com que esses jogadores mostrassem um pouco mais de vontade, de apetite para jogar na partida contra o São Paulo na final da tarde, início da noite de ontem, lá no Maracanã. Foi mais uma vez um jogo ridículo do ponto de vista comportamental. Esses jogadores se mostram cada vez menos dispostos a honrar a camisa que estão vestindo, a dar uma satisfação mínima para o torcedor que paga o ingresso, que vai até o estádio, que compra a camisa, que acompanha o time de um modo geral. Esses jogadores parece que isso para eles fica em outro universo, num outro estágio, né? Eles vivem na bolha deles ali de grana, de salários altos, né? De ninho do urubu com um padrão europeu. E a verdade é que dentro de campo, esses caras, eles não mostram nenhum tipo de mudança comportamental que faça o torcedor ter um pouco mais de esperança em dias melhores. Principalmente após a eliminação na Libertadores, o que se esperava era um pouco de vamos dar uma satisfação para o nosso torcedor. E não foi isso que aconteceu. Mais uma vez o Flamengo entra naquele modo preguiçoso, no modo antiprofissional. Eu trouxe aqui na pranchetinha como que o Flamengo entrou nesse jogo, né? A escalação que o Sampaoli trouxe, eu esperava que fosse ser até uma forma de dar uma resposta ao torcedor. Para minha surpresa, ele tirou o Gerson do time, o jogador que é da confiança dele, né, do Jorge Sampaoli. Optou por entrar com um time um pouco mais compacto aqui nesse meio de campo, com o Thiago Maia e Alan fazendo a volância. Por sinal, eu até gostei da ideia. O Vitor Hugo fazendo a função do Everton Ribeiro mais pela direita, o Arrascaeta centralizado, o Bruno Henrique aqui pela esquerda, o Ayrton Lucas fazendo a lateral esquerda. E o Léo Pereira na zaga no lugar do Davi Luiz, que nem para o jogo foi porque sentiu um desconforto muscular. E na frente o Gabigol. Essa dinâmica aqui, ela durou no primeiro tempo, mas o comportamento do time no primeiro tempo foi ridículo, para variar, né, como tinha sido em outros jogos. No segundo tempo, o Sampaoli, ele muda um pouco essa dinâmica aqui, puxando o Bruno Henrique mais aqui por dentro, o Arrascaeta fazendo uma dobradinha aqui e o Ayrton Lucas subindo mais. O Flamengo até deu uma melhorada, se bem que o Arrascaeta, ele sai, né? Ele é substituído pelo Everton Ribeiro e o Ayrton Lucas, ele passa a ter um pouco mais de liberdade, é quando o Flamengo melhora um pouquinho. Então, assim, o Flamengo que iniciou no 4-2-3-1, né, depois passou para um 4-4-2. Né? Então, dentro do desenho tático, esse foi o Flamengo do Jorge Sampaoli. Ele começou no 4-2-3-1,
depois passou para um 4-4-2. Só que isso quando a vaca já tinha deitado, né? Quando o São Paulo fez 1-0 com o Lucas Moura. Inclusive eu trouxe no vídeo do Abre o Jogo a preocupação que eu tinha exatamente com o Lucas Moura, que havia feito a sua estreia pelo time do São Paulo no jogo contra o Atlético Mineiro e tinha ido muito bem. Quando eu vi essa escalação do Flamengo, né, no jogo de ontem, eu achei que fosse ser um time um pouco mais competitivo, um time que fosse competir mais com o adversário. E exatamente o contrário daquilo que eu pensei foi o que aconteceu. O time entrou preguiçoso do mesmo jeito, aceitando facilmente, né, a imposição do São Paulo, que não fez nem força para poder comandar o meio de campo. O São Paulo trocava passes ali com uma facilidade imensa, com muita facilidade, né, sem pressão na marcação. As linhas muito afastadas. O Sampaoli, ele reclamou durante o jogo várias vezes, né? Inclusive foi um relato do repórter que estava à beira do campo ontem na transmissão, falando exatamente sobre a distância que existia entre essas linhas. A linha de ataque, a linha de meio mais defensiva e a de defesa. Então, esse espaço aqui, né, o time do São Paulo se criava facilmente, né? E isso aqui é um sistema, é um erro que o Jorge Sampaoli não corrige. São erros que vão se repetindo, vão se tornando comuns. Também o Jorge Sampaoli, em sua parte, né, o que ele deveria fazer, que era corrigir esse defeito, isso não acontece. Eu não sei se os jogadores se recusam a fazer o que ele pede, provavelmente, que eles se recusam a jogar jogos, e também em contrapartida ele não se impõe, né? Depois eu vou trazer aqui a fala do Jorge Sampaoli após o jogo, que me chamou muito a atenção, né? Ficou uma coisa meio esquisita no ar ali, né? Então o São Paulo, recheado de reservas, ele comandava facilmente o jogo, e o Flamengo desorganizado, né, no sistema defensivo, não tinha criação, o Arrascaeta paradão, né? Ninguém criava jogadas, o Gabigol desaparecido. Para variar, o Bruno Henrique era um dos pouquíssimos que tentava alguma coisa ali ainda no campo de ataque, né? E era um time sonolento, preguiçoso, apático, como eu disse. Então isso realmente chama a atenção a forma negativa como o Flamengo tem atuado nos seus jogos recentemente. O Lucas Moura, ele encontrou espaço, naquele espaço entre linhas, né? Ele teve tempo para olhar, dominar, escolher o canto e chutar no gol, e o Matheus Cunha aceitar o chute, né? Isso aos 38 do primeiro tempo. O São Paulo abre o placar fazendo 1-0 com o Lucas Moura, jogador esse que, como eu disse, já tinha salientado que seria um perigo para a defesa do Flamengo. No segundo tempo o time melhora, porque o Jorge Sampaoli promove algumas mexidas no time, né? O time dá uma melhoradinha ali na questão da transição e também na questão da criatividade, da criação de jogadas. Aos 20 minutos sai o Gabriel e entra o Pedro. Gabriel, esse que foi para o banco e nem cumprimentou o Sampaoli. Eles não têm que ser amigos, mas eles têm que se respeitar. E na hierarquia dentro ali do clube, o Sampaoli está acima do Gabigol, porque é o patrão, o chefe do Gabigol direto. Mas o Gabigol não falou com ele. E aos 32 minutos, o Vitor Hugo saiu e entrou o Luiz Araújo. Esse sim fez a diferença na reta final do jogo. Foi um atleta que entrou buscando um pouco mais de imposição física, de velocidade, tentou algumas jogadas, deu alguns chutes muito perigosos, até em uma falta que passou perto, e foi dos pés dele que sai o lance, né, que é o pênalti, que vai criar a oportunidade do Flamengo empatar o jogo. Pênalti esse muito reclamado pelos torcedores, pela mídia paulista. Achei que foi pênalti. O Michel Araújo, eles não são parentes, tá? Mas o Michel Araújo dá uma letra e derruba o Luiz Araújo. Não teve força, mas foi o suficiente para derrubá-lo. E o Pedro converte o pênalti no canto do Jandrei, no canto esquerdo do Jandrei, e empata o jogo, isso ali já nos acréscimos da partida, e o Flamengo não merecia ter empatado o jogo, a verdade é essa. O São Paulo merecia melhor sorte, merecia ter vencido o jogo, porque o Flamengo não fez por onde para conquistar o resultado, nem o resultado de empate, que foi o que aconteceu, né? Aqui eu tenho alguns números da partida, né? A posse de bola, o Flamengo teve mais posse, para variar, 54% a 46%, finalizou mais, mas essa finalização aqui, ela é mentirosa, porque o Flamengo finalizou muito sem direção, né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Não foram jogadas criadas, trabalhadas para que houvesse a finalização. O São Paulo, em contrapartida, finalizou menos, mas foi muito mais efetivo. 6 cartões amarelos para o São Paulo, 2 para o Flamengo. Né? Grande chance de gol lá. O São Paulo teve 2 contra 1 do Flamengo. Chances perdidas, 2 contra 0 do Flamengo. Inclusive, quando estava 1-0, o Wellington Rato teve a oportunidade de matar o jogo e a desperdiçou.
o São Paulo poderia ter feito ali 2-0 e liquidado a fatura, o que daria até justiça ao placar, porque o Flamengo realmente não mereceu o resultado ontem. O Flamengo trocou mais passes, mas muitos passes improdutivos, que é o desarme. O Flamengo desarmou um pouquinho mais do que o São Paulo, 19-13. E é interessante porque o São Paulo ficou menos com a bola, né? E o Flamengo teve que desarmar mais, ou seja, o São Paulo foi um pouco mais direto, né? Foi mais objetivo a tentar ir ao gol do Flamengo. Esses são os números da partida. E aqui, campinho das áreas de jogo. Veja que as jogadas se concentraram muito no meio de campo. O Flamengo teve mais posse de bola no seu campo de ataque, mas foi uma posse de bola muito improdutiva. E o São Paulo teve menos posse de bola e foi mais objetivo nos ataques. E aqui aconteceu a mesma coisa que ocorreu no jogo contra o Olímpia. O Flamengo atacou mais pela esquerda, mas o São Paulo também atacou mais pela direita. Isso significa o quê? Que o Flamengo entregava a bola para o São Paulo e possibilitava o São Paulo atacar pelo setor onde o Flamengo mais atacava. Então, isso é um problema recorrente nessa equipe do Jorge Sampaoli e demonstra total falta de sintonia com a realidade da partida e com a realidade do jogo. Aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. Como a gente vê aqui, a tabela de classificação, Botafogo líder com 47 pontos. O Grêmio vem em segundo com um jogo a menos, que é exatamente contra o Corinthians, um jogo adiado. O Flamengo em terceiro lugar, caiu para terceiro com 32, já está aqui agora 15 pontos atrás do líder. Fica praticamente impossível buscar. Mesmo que o Botafogo tenha uma derrocada agora no segundo turno, fica muito complicado, muito em função daquilo que o Flamengo não vem entregando dentro de campo. Então, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ela é perigosa, porque maior do que a distância para o Botafogo, que isso já é uma verdade absoluta, tem o problema dos times que vêm logo atrás aqui, ó. O Atlético Mineiro, por exemplo, está com 27 pontos, a 5 pontos atrás do Flamengo. Ou seja, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo corre seríssimo risco de não ir para a Libertadores nem via Brasileiro, o que seria um vexame histórico, principalmente pela questão do investimento que o Flamengo tem, que essa equipe tem. Seria realmente mais um vexame nesse ano terrível, um ano para esquecer, realmente. Agora eu vou trazer para vocês aqui a fala do Sampaoli, que me chamou a atenção. Ele fala após o jogo aqui, ó. Há uma postura de projeção que são os jogadores que, estando fora da escolha inicial do treinador, tem que haver um processo de comunicação e adaptação. Nós, ao contrário, estamos nos adaptando aos jogadores do Flamengo, disse Sampaoli. Essa fala dele me chamou muita atenção, porque fica parecendo que é o macaco comendo a banana. É o cachorro mijando no poste. Quem tem que se adaptar são os jogadores ao sistema do treinador também. Não só o técnico se adaptar aos jogadores. É uma via de mão dupla. E outra, 3 meses depois de iniciado o trabalho, ele vem falar que está se adaptando. É nítido que não existe relação mais entre treinador e jogadores. Isso é muito evidente. Essa pasmaceira, né, essa preguiça desses atletas deixa isso muito claro, muito evidente. É só a gente reparar e ver a falta de disposição que esses jogadores têm. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando foi marcado o pênalti a favor do Flamengo, já nos acréscimos, como eu citei, que o Pedro converteu, os jogadores não reagiram na hora da marcação, não comemoraram, não ficaram efusivos. Quem reagiu foi só a torcida. E tinha 65 mil pessoas no Maracanã ontem. E esses caras não respeitam nem os 65 mil que vão ali para assisti-los. Na hora do pênalti, não teve comemoração, nem nada de pegar a bola, levar para bater. Ficaram apáticos, andando, normal, como se fosse um lance de final de pelada. Tem uma outra fala do Sampaoli aqui também. Por que estamos tentando que resolvam os vínculos dentro de campo, que já acontecem há muito tempo? Se você observar meus times anteriores, são totalmente diferentes. Só um pontinho, realmente isso é nítido. A intensidade que o Atlético Mineiro jogava, que o Santos jogava, principalmente aqui no Brasil, é muito diferente dessa que o Flamengo apresenta. Há uma adaptação aos jogadores. Não tenho nenhum problema em autocrítica. Sou um técnico que sempre quer que o time jogue como no segundo tempo. E tranquilo. Eu discordo dele porque no segundo tempo o Flamengo não jogou tão bem assim não. Mesmo sem o time ganhar, e teve uma imagem de protagonismo desmedido. Mas quando o time entra numa passividade ou comodidade, aí sim me sinto incomodado. Então, tenho que buscar a projeção com a execução e ser uma mistura que nos permita ter resultados nesse curto prazo. Minhas equipes têm um grau de intensidade, pressão e ataque muito altos. Há facetas que ainda não consegui. Essas facetas que ele ainda não conseguiu é exatamente essa da intensidade, da contundência que a gente já fala aqui
há muito tempo. São predicados que esse time ainda não apresentou. Vamos lá, apresentou no jogo do Fluminense, da Copa do Brasil, e no jogo do Grêmio. No mais, não teve. O Flamengo não joga bem, não desenvolve um futebol de qualidade. Não é golear, é jogar bem, ter uma boa apresentação, passar confiança ao seu torcedor. Pelo contrário, a gente já vai assistir o jogo sabendo que o Flamengo vai ser pressionado em algum momento, nem que seja pelo time reserva do São Paulo, nem que seja pelo Cuiabá, nem que seja pelo time, com todo respeito, mas um time ridículo que é aquele do Olímpia. A gente sabe que o Flamengo vai sofrer contra qualquer time. E isso é muito preocupante, porque vai pegar o Grêmio na quarta-feira, o Grêmio com moral lá em cima, porque ganhou do Fluminense, e o Grêmio vendo aquilo que o Flamengo não está jogando. Então a chance do Flamengo ser derrotado na quarta-feira e ser eliminado da Copa do Brasil é gigantesca, mesmo estando à frente no confronto por ter vencido o primeiro confronto por 2-0 atuando lá em Porto Alegre. Próximo jogo do Flamengo, Copa do Brasil 2023, semifinal, segundo jogo, estádio no Maracanã. Flamengo e Grêmio, dia 16 de agosto, às 21h30. Então, ou seja, esse Flamengo pode ser eliminado pelo Grêmio atuando dessa forma. E uma coisa que me chamou ainda mais a atenção foi exatamente a fala do Fabrício Bruno após o jogo de ontem. Vamos ouvir agora o que disse então o Fabrício Bruno após o término da partida ontem, ainda no gramado do Maracanã. Fabrício Bruno aqui, Luiz, para falar sobre esse jogo. É um alívio para vocês, um empate no finalzinho, mas a gente viu que a torcida protestou, né, Fabrício? O time produziu muito pouco para o momento que vem vivendo, de precisar dar uma resposta o quanto antes em campo e com um jogo decisivo contra o Grêmio chegando aí. A gente entende a chateação do torcedor, uma temporada que até aqui está muito abaixo do que o nosso torcedor espera. Mas hoje, acho que no âmbito que a gente passa de competir e buscar um resultado positivo, a gente buscou desde o início. São Paulo deu um gol, foi o que fizeram o gol. Então conseguimos impor nosso ritmo, conseguimos colocar o time de São Paulo atrás, um time bastante qualificado. Conseguimos um gol nos acréscimos, que premia o jogo que a gente fizemos um grande jogo apesar do resultado. Então acho que é um empate, nessa sequência ruim que a gente vinha de 2 derrotas, para dar um pouco mais de confiança para a decisão de quarta-feira. Sei que o momento é difícil, mas conto com o apoio do nosso torcedor, porque é uma competição que a gente está batalhando para chegar na final. Muito obrigado, viu, Fabrício? Então tá aí. Fabrício Bruno teve a capacidade de dizer que o time fez um grande jogo apesar do resultado. Porque esse jogo que ele disse que fizeram um grande jogo, apesar do resultado, isso não existiu. Tá? O São Paulo não foi aquele time implacável, mas o São Paulo administrou o jogo, principalmente depois que fez 1-0. E o Flamengo não foi perigoso, não foi ofensivo ao gol do Jandrei. Então essa fala do Fabrício Bruno nos mostra, assim também como as falas do Jorge Sampaoli nos mostram o quanto esse Flamengo está desorganizado em todos os sentidos, do ponto de vista técnico dos jogadores, do ponto de vista do comando do Jorge Sampaoli, do ponto de vista da administração por parte da diretoria. Então esse é o Flamengo que vai, quarta-feira, disputar talvez a única chance de tentar amenizar todos os vexames que ele coleciona nesse ano de 2023, que é passar para a final da Copa do Brasil e tentar ganhar esse título. É a única oportunidade que o Flamengo vai ter de tentar amenizar o coração do torcedor do Flamengo, né, que anda bastante calejado da quantidade de vexames protagonizados por esse bando de jogadores extremamente mimados que o Flamengo tem hoje em dia. E projetando agora, de repente, o confronto contra o Grêmio, teremos aqui um abre-o-jogo com certeza para falar dessa partida na próxima quarta-feira. Pedir mais uma vez para vocês, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, divulgue para os amigos e as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e dessa forma continuar trazendo muito conteúdo de qualidade. Deixa o like também, não se esqueçam, e saudações rubro-negras a todos.